Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Suiane, falo em nome do canal Você Sabia da Físio. Hoje teremos uma entrevista super legal com a dona Norma. Ela vai falar um pouquinho sobre como era o SUS na época de 1960. Agora é com vocês, menina. Fala galera! Você sabia quando o SUS foi criado? Você sabia quem o SUS atende? E você sabia que além de medicamentos e cirurgias, o SUS atende outros serviços? E você sabia como que era antes do SUS? Então, o nosso bate-papo de hoje é com a dona Norma. A dona Norma tem 60 anos de idade, nasceu lá em 1960 e nasceu e mora na cidade de Ituporanga. Tudo bom, dona Norma? Tudo bom. Como que a senhora tá? Tá com medo agora com essa pandemia, Bastante medo, tô com bastante medo. Pois é. Então, dona Norma, a gente vai estar conversando um pouquinho sobre o SUS, como era lá na época da senhora e como é agora, dar uma comparada. Eu vou te fazer umas perguntas e a senhora vai me responder, pode ser? Tá certo. Então tá. Dona Norma, a senhora tem irmãos? Tenho 9 irmãos. 9 irmãos, uma família bem grande, né? Bem grande. Lá na época, quando vocês eram todos mais novos, como que era a condição de vocês? Condição financeira? Era boa, era ruim? Ah, era ruim. Era ruim? Era ruim. Lá antigamente era bem mais difícil do Bem que mais hoje, difícil, né? bem. Uhum. Então, lá na época da senhora, como que era a assistência de saúde? Tinha postinho de saúde? Não tinha. Não tinha postinho. Na comunidade não tinha postinho de saúde? Não tinha, não lembro. Não tinha. Não tinha. E o hospital, a senhora lembra como que era? Não tinha. Não tinha hospital também? Não. Quando alguém ficava doente, dona Norma, como que fazia? Procurava alguém? Ou se precisava de remédio, como que fazia? A gente procurava quem sabia, um chá caseiro, alguma coisa assim, né? Porque farmácia bem pouca tinha, né? Geralmente com os mais velhos daí procurava, É, né? os mais A velhos. mãe, a avó tinha uma Sim, receitinha. Sim, Eu sei que naquela época existia o farmacêutico, é verdade? tinha. Uhum. Quem que era o farmacêutico? Era o seu Juca, a gente falava. Ele era médico, não? Diz que era médico, né? Daí ele não ficou trabalhando como médico, como farmacêutico. Daí, quando estava doente, procurava ele Sim. e ele ajudava. Ajudava. Entendi. Então não tinha postinho, não tinha hospital, Não. era só o farmacêutico. Sim. E remédio, como que era? Tinha remédio? Tinha remédio gratuito? Não tinha. Não tinha? Não. Não E tinha. o SUS, como que era o SUS na época da senhora? Não lembro de falar em SUS quando eu era pequena. É que depois de casada que a senhora descobriu assim, Sim, o SUS, sim. eu tenho. E sabe todos os benefícios que o SUS tem? Não tinha. Não sei, assim, da minha época, né? Não sei o que tinha. Mas hoje a senhora usa bastante. Sim, hoje eu uso. Graças a Deus é muito bom. E sabe, né? Sabe certinho Sei. como faz. Tem Sei. vários recursos, dá pra usar pra um montão de coisa, Sim, né? com certeza. Então tá. Hoje a senhora tem alguma doença que utiliza o SUS? Tenho. Eu tenho diabético. Sou diabético. E consegue os remédios todos pelo SUS gratuitamente? Alguns sim, alguns não. Mas que bom que Mas alguns... ajuda, né? Que bom. Lá na época da senhora, eu sei que em 1968, por exemplo, teve um surto daquela doença, o sarampo. Sim. A senhora lembra mais ou menos se muita gente morreu, se quem pegou, o que estava sentindo? Não lembro. Da minha época, quando eu era pequena, eu não lembro. Mas depois, assim, mais de casada ali, mais Sim, pra frente? daí sim. E da vacina, a senhora lembra da vacina contra o Lembro. Depois que eu tinha meus filhos, sim. Todos são vacinados? Os dois mais velhos, não. Porque eu morava bem longe, onde tinha um posto no centro para vir vacinada e não tinha como vir, porque não tinha transporte. Era bem mais difícil. Era bem mais época, difícil, né? era. Mas então tá. Então essa foi a nossa entrevista com a dona Norma sobre o SUS lá na época de 1960. Então, tchau. E além do bate-papo com a dona Norma, a gente também conversou com o seu Arno. Arno Krieger, 65 anos, nasci em 1956, dia 6 de janeiro. Me criei na agricultura com mais 12 irmãos, todos trabalhando na lavoura, com os pais e a mãe, na localidade de Águas Negras. E como que o vô nasceu?
Se diz no hospital aqui em Ituporanga, segundo a mãe, sempre parto normal. Eu fui o 12º filho da família. Quando dava uma gripe forte, lembro, a família grande, a mãe sempre fazia um chá caseiro, um remédio caseiro, dificilmente alguém ia para o hospital. O hospital já existia, Ituporanga, tudo, mas poucas lembranças de alguém da família ir para o hospital. Na época, quem precisasse do hospital teria que pagar. Não tinha SUS, não existia isso. Infelizmente, teríamos que pagar quem fosse para o hospital. A infância não diferente como de todos que trabalhavam na agricultura. Lembro muito bem que o falecido pai plantava mandioca para vender, engordava porcos comum e o forte do falecido pai no inverno fazer doçura. Trabalhávamos mês de junho, julho, no engenho, fazendo melado e açúcar. Vendia-se tudo para outros agricultores no interior. As meninas fizeram umas perguntinhas lá no começo que agora vão ser respondidas. É com vocês novamente. O SUS foi criado em 17 de maio de 1988. Antes da gente falar propriamente dito sobre o SUS, a gente tem que entender como que era antes dele. As primeiras formas de saúde no Brasil já aconteciam antes da chegada dos portugueses. Os pajés das tribos indígenas já cuidavam das pessoas doentes. Durante a República Velha, o Brasil estava tomado por doenças transmissíveis, como a sífilis, tuberculose e febre amarela. Então o governo teve que implementar uma reforma sanitária. Porém, nessa reforma, a vacina era dita como obrigatória. Parte da população se revoltou com essa situação, gerando então a revolta da vacina. O governo, então, deu duas opções para os seus cidadãos: ou procurar por assistência médica ou por caridade, que, por exemplo, as santas casas que eram filiadas às igrejas católicas. Além de medicamentos e cirurgias, o SUS também cobre cirurgias como mudança de sexo. O SUS também cobre o DIU de cobre para mulheres, tem o banco de leite humano. O SUS também tem o DISC da ouvidoria, o DISC 136. Ali você pode tirar informações, pode pedir sugestões, pode até fazer reclamações e elogios. Então, gente, o vídeo de hoje era isso. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like de vocês, nem de se inscrever no canal, porque tem vídeo toda terça e quinta. É nóis!